Olá, mais uma vez com vocês, professor Marco Túlio, com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje aprenderemos como medir o momento de inércia de massa usando o pêndulo trifilar. Só que hoje resolveremos esse problema com a mecânica newtoniana. Então vamos seguir. Bom, pessoal, num vídeo passado aí, a gente resolveu esse problema do pêndulo trifilar. A gente explicou qual que é a função dele, né, que é justamente medir o momento de inércia real dos corpos, né? Fazer uma conferência do que eventualmente o CAD fornecer, ou uma medição analítica, juntando a geometria do corpo, né? Mas quando a geometria é muito bem comportada, ok, é até tranquilo. Mas e quando é uma geometria muito complexa? Então, a gente lança a mão desse dispositivo para facilitar a nossa vida e medir o momento de inércia real em torno do seu CG. Como a gente viu lá, a gente tem um eixo aqui, o vermelhinho, né? Está aqui nessa figura. E foi transposto aqui toda a situação, né? Toda a foto de uma posição genérica aqui de operação desse disco. Qual que é a premissa básica, né? Qual que é a condição que é mandatória? Que a posição do seu CG ela seja conhecida. Você não precisa conhecer o momento de inércia, obviamente, porque você quer medir aqui. Mas você deve conhecer a posição do seu CG. Essa tem que ser conhecida. Para quê? Porque o CG do seu corpo ele tem que estar alinhado com o CG do prato ou do disco. Certo? Para quê? Para que eu possa aplicar a formulação que a gente vai desenvolver aqui. Tá certo? Então essa condição ela é imprescindível. Então vamos rapidamente só entender a foto, né? A posição inicial de equilíbrio é esse tracejado em preto, onde que o prato estava na posição de equilíbrio. O ponto G é o CG do prato. Esse tracejado vertical aqui, ela é a posição do fio na posição de equilíbrio, né? Onde o fio estava na posição de equilíbrio. Então ele gira, então o prato sofre uma elevação. Então a cordinha aqui, o fio L na posição genérica está aqui, que vale L. Então, da vertical até a posição genérica aqui, atual, o ângulo é θ. E fazendo um raciocínio análogo aqui no prato, no plano projetado no prato, o raio do prato é R, faz um ângulo φ, lembrando que esse ângulo φ aqui é o ângulo principal, é o movimento dominante do pêndulo trifilar. Tá? E como os ângulos são pequenos, então o arco da posição de equilíbrio para a posição atual, ele é muito pequeno, pode se aproximar de uma reta. Tá? Então o comprimento desse arco aqui é Rφ, está colocado aqui. Tá? Lembrando que os ângulos têm que ser pequenos, para a gente linearizar, para não ter problema. Então até 5 graus, essa é a hipótese que a gente lança para poder fazer essas linearizações. Então entendido isso, como a gente está tratando de mecânica newtoniana, a gente precisa confeccionar aqui um DCL. Tá bom? Diagrama de corpo livre. Então aqui o prato tem marca d'água. Eu tenho aqui, vou chamar de T, né? Como é fio, então só é solicitado a tração. Então eu tenho 3 trações iguais porque o CG do corpo está alinhado com o CG do prato. E são 3 fios equidistantes, né? A 120 graus. Aí. Então são 3 T's iguais. E eu posso decompor isso na vertical. Então vai ter T cosseno, porque o ângulo aqui é θ. Na vertical a projeção é T cosseno de θ. E a projeção, né, a decomposição no plano do prato, que é o movimento principal, né, do prato, é T seno de θ. E também iguais, obviamente. E óbvio a força peso total, né, a massa do disco e a massa do corpo que a gente quer medir. Então o vínculo cinemático nessa história aí, a gente já discutiu lá quando tratou esse exercício por Lagrange, é o que o seno de φ, de θ, perdão, é o Rφ dividido pelo o comprimento do fio. Tá certo? Porque esse lado Rφ é comum a esse triângulo feito pelo fio no plano vertical, como o triângulo projetado no prato. Ele é comum. Então a gente vincula θ com φ. E não poderia deixar de ser diferente. Tinha que haver alguma maneira da gente fazer esse vínculo, porque o sistema tem um grau de liberdade só. Ou seja, a gente tem só uma coordenada independente. A gente escreve uma em função da outra. Tá?
Então, aproximando, né, o seno de θ é o próprio θ. Um parêntese aqui, eu sempre reforço, tem alguns livros que fazem uma indicação que uma relação entre L e R tem que ser obedecida. Então tem uma recomendação aí que o L, o comprimento do fio, tem que ser pelo menos 5 vezes o valor do raio. Eu particularmente gosto de colocar mais que isso aí. Tá certo? Para que eu faço isso? Para que o fio pequeno provoque um θ menor ainda, e se o θ é pequenininho, a elevação do prato ela é mínima. Ela é mínima. Vai existir lá na ponta do lápis, mas ela é mínima. Tá bom? Essa é a questão. E assim a gente garante que o sistema se comporta de forma linear. Aí a condição de φ é menor ou igual a 5 graus. Bom, então aplicando a segunda lei de Newton para a rotação, né, em torno do G aqui, do disco, considerando a inércia do corpo e do disco já, o sentido horário, tá? O sentido horário aqui, considerado positivo. Então o somatório dos momentos em torno de G, no plano do prato, é o J do disco e do corpo em relação a G, vezes a aceleração angular aqui do prato. Então, a gente, pelas decomposições aqui, são iguais, então vai ficar menos 3t seno de θ R. Tá certo? O menos aqui por quê? Porque essas trações decompostas aqui, elas fazem com que o sistema gire no sentido anti-horário. Então contraria aqui o sentido horário. Por isso o menos. A força está aqui e aqui é o braço de alavanca, é o R. Como a gente sabe que o seno de θ, o θ é muito pequenininho, então o seno de θ é o próprio θ, como a gente já viu aqui. A gente desenvolve e chega nessa primeira expressão aqui, ó. Chega nessa primeira expressão. Bom, como já disse aqui, mas eu reforço, está até escrito aí para quem quiser depois ver o vídeo de novo, está anotado, né? O movimento da vertical, ele existe, mas ele é muito pequeno. Muito pequeno. Claro, né, se você respeitar a relação de L por R adequada, quanto maior o L, melhor. Quanto maior o L, menor vai ser esse movimento. Vai parecer parado na vertical. Então, como ele vai parecer parado, a gente assume, repetindo, a gente assume que isso é um fenômeno quase estático. Tá? Então, se isso ocorre, a gente pode considerar essa condição da estaticidade, né, que é uma aproximação, viu, gente? É uma aproximação. E pego as decomposições na vertical e igualo aqui, vai ser a soma das componentes na vertical é igual ao peso do conjunto. Então eu sei que o 3t vai ser igual a massa total vezes a gravidade. Então a segunda expressão. Então eu vou substituir a expressão 1 na expressão 2. Aqui eu já tenho até o 3t já facilitado. Se eu faço isso, eu chego nessa condição. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo para o primeiro membro. Então tem uma terceira expressão aí. Aqui já é a equação do movimento, gente. Ó. Aqui já é a equação do movimento. Lembrando que eu quero determinar o momento de inércia só do corpo. Só do corpo em relação ao seu CG. Né? Como a gente já conhece o pêndulo trifilar, então a gente já vai conhecer, a gente conhece a massa do disco, tudo, já é dominado, mas o do corpo não. A gente quer conhecer o momento de inércia do corpo em torno do seu CG. Então o momento de inércia total é a soma das inércias, né, do corpo e do prato. O do prato já é de tabela, né, do disco, é meio de m do disco R ao quadrado. E aqui, ó, é a nossa incógnita. Momento de inércia do corpo em relação a G. Então se a gente substitui 3 na equação do movimento aqui, ó, perdão. Se a gente substitui o momento de inércia na expressão 3, que é a equação do movimento, e já dividindo todo mundo pela massa equivalente, olha a expressão que vai dar. É justamente a expressão que deu lá quando a gente utilizou a mecânica analítica, lá por Lagrange. A gente sabe que todo o termo que acompanha o deslocamento, ele é igual à frequência natural ao quadrado. E a frequência natural ao quadrado, por definição, é o 2π sobre um período. Né? O 2π, e onde a gente arruma o período? Com o cronômetro. Você coloca o seu sistema para oscilar, dá uma pequena condição inicial e deixa ele oscilando e mede o período. Né? Aí tira várias medições para tirar o período médio. Né? Joga o período aqui.
Então, a gente tem todos os dados conhecidos. Então, a gente vai isolar aqui o G do corpo em relação, o J, né, que é o momento de inércia do corpo em relação ao G, e vai chegar nessa expressão, que é exatamente a mesma que a gente definiu, que a gente deduziu, lá com Lagrange. Exatamente a mesma. Tá certo? Então, apesar da simplicidade do mecanismo e até do nosso desenvolvimento, essa formulação é extremamente robusta, viu, gente? A gente usa para problemas simples e para problemas complexos, vocês nem imaginam. Tá? Então, o pessoal não abre mão de fazer essa verificação experimental para confirmar os valores do lado do projeto. O CAD poderia muito bem te dar esse momento de inércia em relação ao CG. Só que o CAD é determinístico, né? A realidade não. A realidade você chega lá, você vai medir o real. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Comparem com a mecânica analítica. Vejam qual que vocês despertaram mais afinidade. Tem hora que um vai ser mais simples que o outro, mas aí é questão de afinidade mesmo. Tá bom? Então compartilhem esse material, inscrevam-se lá no canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo e até mais.